Olá, amigos, eu sou o Paulo Brigueu, cronista dos Sete Leitores, e hoje vou falar sobre o padre perseguido pelo sistema. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguê Sem Medo. Nos próximos dias, o Supremo Soviete Brasileiro começa a julgar se os crucifixos devem ser proibidos ou não em tribunais, gabinetes, repartições e demais prédios públicos do país. Como vocês já sabem, Cruz de Cristo ela está presente desde o início da nossa história. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral avistou o chamado Monte Pascal. E por que o monte avistado por Cabral recebeu esse nome? Porque era o tempo de Páscoa, o tempo da mais importante festa cristã. 4 dias depois do descobrimento, foi realizada a primeira missa do Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. E a cruz estava lá. Um dos primeiros nomes do Brasil, os primeiros nomes da nossa pátria, foi Terra de Santa Cruz. Um dos primeiros e talvez o mais belo nome do Brasil. Terra de Santa Cruz. Talvez não, certamente é o mais belo nome que já tivemos, Terra de Santa Cruz. Nos próximos dias, então, os 11 membros do Supremo Soviete Brasileiro vão julgar se os crucifixos, se o madeiro de Cristo, esse símbolo cristão importantíssimo, símbolo da nossa civilização, se os crucifixos devem ou não ser banidos dos prédios públicos. Para quem já apagou o maior escândalo de corrupção da história do Ocidente, não deve ser muito difícil retirar as cruzes dos gabinetes, não é verdade? Se eles já apagaram a verdade com V minúsculo, então eles certamente não verão problema algum em apagar a verdade com V maiúsculo. Mas antes de falar sobre o nosso tema específico de hoje, sobre o padre perseguido pelo STF, eu tenho aqui um recado importante da Gazeta do Povo para você que ainda não é assinante do jornal. A Gazeta ultrapassou todos os limites, meus amigos. Decidiu desafiar o status quo com um desconto, prestem atenção, um desconto de 80% da assinatura do jornal durante um ano. Eu vou repetir. 80% do valor da assinatura do jornal durante um ano. Para quem ainda não é assinante, o valor de R$ 25,90 mensais vai cair para R$ 5,00 por mês durante um ano e você vai ter acesso a todo o conteúdo do jornal, ao nosso time de colunistas, que é o melhor do Brasil, as nossas análises, as reportagens, ao jornalismo sério e independente da Gazeta do Povo, porque a Gazeta do Povo depende de você, assinante. É isso que garante a liberdade da Gazeta do Povo. Isso que garante a liberdade de dizer o que eu vou dizer agora aqui no vídeo. Assine então a Gazeta do Povo nessa promoção de Black Friday, 80% de desconto no valor da assinatura durante um ano, apenas R$ 5,00 por mês. A oportunidade é agora. gazetadopovo.com.br/black, ou você aponte o seu celular, a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Tá bom? Vamos então ao nosso assunto de hoje. No início do ano, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, nosso querido padre Zé Eduardo, teve a sua casa invadida pela Polícia Federal, que fez lá
uma operação de busca e apreensão. Apreendeu o passaporte do padre José Eduardo, ele não pode viajar para fora do país, e também o seu celular pessoal, o seu celular. Então, a PF foi na casa, a PF que deveria estar perseguindo grandes líderes criminosos, narcotraficantes, psicopatas, assassinos, pedófilos e tudo mais, está perseguindo então o nosso querido padre José Eduardo. A Stasi Tupiniquim entrou na casa do padre José Eduardo no início do ano e fez essa operação aí, essa famigerada operação. E agora, no último dia 7 de novembro, o padre José Eduardo foi convocado para dar um depoimento à Polícia Federal. Um interrogatório, passou por interrogatório lá na Polícia Federal. E o que ele constatou durante esse interrogatório? Que a Polícia Federal vasculhou todas as suas mensagens, inclusive aquelas que estão protegidas pelo sigilo sacerdotal. Tudo isso em busca de frases descontextualizadas que possam alimentar a narrativa de que o padre participou de um golpe contra a democracia, quando na verdade o padre fez apenas o que ele sempre faz. Ele deu direcionamento espiritual para as pessoas. Ele fez isso com membros do governo Bolsonaro, pessoas próximas ao governo Bolsonaro, e agora está sendo perseguido por isso. Mais grave ainda, ele, como eu disse, foi quebrado o sigilo sacerdotal, O STF quebrou o sigilo sacerdotal, as suas conversas com fiéis, as conversas do padre com fiéis católicos, e também se negou por ordem do imperador Calvo, a delegada que fez o interrogatório se negou a entregar uma cópia do depoimento do padre para o próprio sacerdote. Então é isso que vocês ouviram mesmo, meus amigos. O padre não teve acesso ao seu próprio depoimento. Ou seja, isso é uma afronta escandalosa ao direito de defesa. Mais uma afronta do imperador Calvo contra o direito de defesa. Isso causou espanto, perplexidade, eu não diria que surpresa, porque a gente já está acostumado com esse tipo de procedimento aí do imperador Calvo. Mas eu gostaria de fazer algumas observações aqui e você vai encontrar as minhas reflexões sobre o caso do padre José Eduardo na minha coluna da Gazeta do Povo. Já está lá no ar, disponível para os assinantes. E eu falo sobre as perseguições históricas à religião, especialmente à Igreja Católica. Isso, pelo menos desde o ano de 1789. Começou na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, um ano depois da tomada da Bastilha, o que é que foi feito? A chamada Constituição Civil do Clero. E o que significava isso? Que os padres franceses tinham o dever de jurar lealdade à Revolução, lealdade ao Estado, antes de jurar lealdade à Igreja e a Deus. Então, os que se recusavam a assinar esse juramento de lealdade ao governo eram perseguidos, tiveram que se exilar, muitos deles, e muitos foram massacrados e guilhotinados. Essa perseguição não é nova. Todos os regimes revolucionários, sem exceção, todos os regimes revolucionários dos últimos 200 anos promovem esse tipo de perseguição à igreja. Todos. Revolução Russa, Revolução Mexicana, Revolução Nacional Socialista Alemã, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, Revolução Nicaragüense, todas essas revoluções promoveram ataques aos membros da igreja que se negam a jurar lealdade aos regimes revolucionários. Assim, é um processo histórico. E nós temos visto hoje, no Brasil e no mundo, exemplos dessa perseguição.
Se você quiser detalhes sobre a perseguição aos cristãos no mundo inteiro, você tem 2 sites muito importantes. O site Ajuda à Igreja que Sofre e o site Portas Abertas. Procurem, digitem lá no Google esses 2 nomes. Ajuda à Igreja que Sofre e Portas Abertas. Vocês vão ver lá os números e o esmiuçamento dos casos de perseguição no mundo inteiro. E essa perseguição, ela começa como? Ela começa com a ridicularização, com a perseguição verbal, a perseguição política e termina sempre em massacre. Vocês não viram a ministra da Cultura dizendo que as igrejas ocupam os vazios culturais nas periferias brasileiras? Vocês não viram a Marilena Chaui, a intelectual petista Marilena Chaui, dizendo que odeia quando os motoristas de aplicativo dizem Deus te abençoe? Vocês não viram a Kamala Harris, a candidata esquerdista à presidência, derrotada por Donald Trump? Vocês não viram um comício dela durante a campanha em que jovens gritam Jesus Cristo é o rei, e ela diz, olha, vocês estão no comício errado. Ela ridiculariza os jovens cristãos que estavam no seu comício. Tudo isso é parte do mesmo processo. E a perseguição ao padre José Eduardo não é diferente. Porque aqui, meus amigos, nós, no Brasil, sofremos um golpe revolucionário nos últimos 3, 4 anos. Um golpe revolucionário em várias etapas. Vocês sabem que a primeira parte desse golpe foi tirar o sujeito da cadeia para colocá-lo na cadeira presidencial, ou seja, da cadeia para a cadeira. Vocês sabem disso. Denunciar esse golpe é chamado de golpismo no Brasil hoje. E então, se um padre faz algum comentário sobre a ditadura que nós estamos vivendo, ele vai ser perseguido. Jesus já avisou lá no Sermão da Montanha, né? Vocês serão perseguidos por minha causa. Bem-aventurados os que são perseguidos e difamados pelo meu nome, né? Por causa do meu nome. O que o Soviético Supremo talvez não saiba, ou talvez saiba e esteja agindo, né, para reagir, né, esteja atuando para reagir a isso, é que a Igreja Católica no Brasil vive uma ressurreição silenciosa. Porque, meus amigos, entendam, um golpe revolucionário, uma revolução, ela só é combatida com a ressurreição de um povo, de uma cultura e de um país. É isso que está acontecendo. E hoje há uma ressurreição silenciosa da igreja. Padres que movem multidões, como o padre José Eduardo, o padre Paulo Ricardo, o padre Overland, o Frei Gilson, o Dom Adair, o Dom Falcão e a irmã Letícia, a irmã Kelly Patrícia e vários outros líderes católicos, né, pregadores católicos que estão promovendo essa ressurreição silenciosa, que pode demorar alguns anos, talvez algumas décadas, mas vai acabar triunfando. Então, não adianta, um recado para os senhores membros do Soviético Supremo, não adianta julgar a cruz. Vocês serão julgados por ela. Um grande abraço, Briguê Sem Medo vai ficando por aqui e até a próxima. O último a sair apaga a luz. Você já deve ter pensado nisso ao olhar para a corrupção, os acordos e as mentiras. Mas a verdade é que o sistema não é o Brasil e ele não esperava por esse choque. Black Gazeta, a maior promoção da Gazeta do Povo, garante a você acesso ilimitado por apenas R$ 5,00 por mês no primeiro ano de assinatura. 80% de desconto para que você e mais brasileiros possam ler o jornal que não faz parte do velho jeito de fazer as coisas. Clique no link e garanta já. Black Gazeta, de R$ 25,90 por mês, por R$ 5,00 por mês no primeiro ano inteiro. A oferta que o sistema não esperava.